E depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, intentando apoderar-se delas. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32 e versículo 1. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu sou o pastor Ednei Biel. Hoje nós vamos falar sobre o preço da fidelidade. Quando nós assumimos ser fiel a Deus, o inimigo das nossas almas não gosta disso. Então logo ele procura aborrecer as nossas vidas. Esse texto que lemos, ele fala do rei Ezequias, que depois destas coisas, que coisas eram essas? Ora, o rei Ezequias, quando ele assumiu o trono de Israel, ele assentou no seu coração fazer a coisa certa, ser fiel a Deus, né? Então ele procurou restabelecer a adoração, o culto a Deus, ele procurou lembrar, né, das festividades da Páscoa. A Páscoa lembra da onde Deus nos tirou, e ele procura seguir tudo aquilo que está escrito na lei de Moisés. Então, quando ele tem esse procedimento, logo já vem a reação do inimigo. Agora, o rei Senaqueribe, ele acampa-se, né, em torno da cidade de Judá e propõe guerrear contra Ezequias. E agora o rei Ezequias, ele tem que saber lidar com a fúria do inimigo, né? Então agora tem um preço de ser fiel a Deus. Conosco não é diferente. Quando nós assumimos ser fiel a Deus e fazer a coisa certa, logo o adversário das nossas almas, ele procura se levantar contra nós. Muitas vezes nós experimentamos a fúria do inimigo. E aqui nós temos alguns procedimentos do rei Ezequias que nós podemos tomar, por exemplo, para nós. Quando nós tomamos a postura correta, Deus nos ajuda e o inimigo tem que bater em retirada. Então eu convido você a analisarmos alguns procedimentos, algumas atitudes do rei Ezequias. Nos versículos que se seguem aqui do capítulo 32, nós vemos que Ezequias, ele começou a se preparar para enfrentar o inimigo, né? Para resistir ao inimigo. A palavra de Deus nos ensina que quando o inimigo vem sobre nós, o diabo, o inimigo das nossas almas, nós devemos resistir ele, resistir. E alguns procedimentos aqui são vitais para que nós possamos obter bom êxito nessa luta travada que nós sempre iremos ter com o inimigo das nossas almas. Então, Ezequias, ele procura fechar as fontes de águas, né? Então ele fecha as fontes para que o inimigo, o exército assírio, não tenha suprimento de água. Então ele tapa os poços, ele desvia os rios, né? O rio que passava por meio da cidade, ou seja, para que o exército inimigo não tivesse acesso à água. E isso seria um fator negativo para o inimigo. Para nós, isso nos ensina a nós fecharmos as brechas. Nós não podemos dar lado para o inimigo. Quando o inimigo vem sobre nós, nós devemos fechar a porta, não dar nenhum tipo de oportunidade para que o inimigo obtenha vantagem sobre nós. Então, tudo aquilo que possa ser um meio pelo qual o inimigo possa agir na minha vida, dentro da minha casa, eu tenho que se desfazer, eu tenho que eliminar toda a possibilidade do inimigo entrar, né? Porque se o inimigo entrar, ele vai com certeza cumprir a sua missão, que é matar, roubar e destruir. Então ele fecha as fontes de águas. Depois ele restaura o muro, ele fortifica o muro, ele levanta os muros, protege a cidade, ele levanta torres. As torres, nas torres ficavam os vigias. É a lição que isso traz para nós, que quando o inimigo vem sobre nós, nós precisamos vigiar. Então, torre fala de vigia. Precisamos ser vigilantes, não podemos deixar o inimigo agir. A palavra de Deus diz assim, olha, vigiai e orai, vigilância é tudo, para que não possamos cair na laçada do inimigo. Mas o rei Ezequias, ele continua, né,
fazendo o que está no seu alcance. O que ele faz agora? Ele dá uma palavra de incentivo, ele dá uma palavra de ânimo para o povo, né, para a sua nação. Ele fala: sede fortes, corajosos, não vamos temer, né, porque o exército lá fora, o inimigo é grande. É fato nós entendermos uma coisa: o nosso inimigo sempre será mais forte que nós. Então, mas nós não precisamos se desesperar, porque o nosso Deus é maior. O inimigo pode ser maior que nós, mas nunca será maior que o nosso Deus. O nosso Deus sempre é mais forte. E Ezequias fala: sede forte, porque maior é o que está conosco. Então, eu quero encorajar você. Se o inimigo veio sobre você, entenda uma coisa: saiba que aquele que está com você é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é forte, ele é maior, e o inimigo não pode prevalecer sobre você. Ezequias, ele continua encorajando o povo: olha, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos fiéis a Deus, nós sempre estaremos na vantagem, porque Deus está conosco. E a palavra de Deus diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode prevalecer contra nós quando Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. E outro procedimento correto do rei Ezequias, o que ele fez? Ele orou a Deus, né? O versículo 20 desse capítulo diz que o rei Ezequias com o profeta Isaías oraram a Deus. Oraram a Deus. E é isso que nós devemos fazer. E quando o inimigo vem sobre nós e demonstra a sua fúria, nós devemos clamar a Deus e se socorrer em Deus. Ele orou e esperou em Deus, ele confiou em Deus. Quando nós oramos, esperamos e confiamos em Deus, Deus vem ao nosso encontro com a vitória. Deus coloca o inimigo para correr. E veja o que acontece agora. Deus envia um anjo que mata todos os valentes do exército assírio. Agora, aquele rei orgulhoso chamado Senaqueribe, ele tem que fugir envergonhado, o texto diz. E Deus deu grande vitória para o povo de Israel. Esse rei orgulhoso, ao chegar lá na sua terra, ele foi prestar culto para o seu Deus lá, né? O Deus pagão, e conta o texto que os próprios filhos tiraram a vida desse rei. Que final triste, né? É assim que o ímpio termina. É assim que termina o orgulhoso, a pessoa que não teme a Deus, a pessoa que afronta a Deus, como fez esse homem Senaqueribe, esse rei. Ele se achava grande e poderoso, mas ele teve um fim trágico, né? Porque com Deus ninguém brinca, ninguém vai brincar com Deus, e nem com aqueles que servem a Deus. Deus é contigo. Diante dessa dificuldade, saiba de uma coisa: corra para Deus, confie em Deus, que Deus vai enviar o seu anjo e vai te dar vitória. Vai repreender esse inimigo que atacou a tua vida financeira, que atacou a tua saúde. Ele vai trazer a cura para a tua enfermidade, ele vai sarar a tua família, de repente a tua casa, o teu casamento, lá no meio da tua família, as coisas não vão bem. Deus é poderoso para sarar, para restaurar e trazer a vitória, entrar com a providência na tua vida. Não sei qual é a área que você está precisando, que Deus entre com a providência. Saiba de uma coisa: Deus é contigo. Confia nele, ore a Deus, clame a Deus, porque ele virá ao teu encontro. Ele vai te dar grande vitória, porque ele é o teu Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos e pedimos a tua graça agora, Senhor, sobre a vida de todos que nos vê por esse vídeo. Peço a tua bênção. Envia, Senhor, a resposta das orações. Pai querido, livra esta pessoa que está em grande angústia, em grandes tribulações. Entra com a providência. Eu oro agora pedindo a bênção financeira, pedindo a bênção sobre a família, Senhor, pedindo a bênção da saúde. Eu repreendo todas as enfermidades e ministro a bênção agora sobre a vida desta pessoa. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Que a bênção de Deus esteja sobre você.